O quanto nos custa sermos dependentes de Cristo? Qual é a moeda que temos que utilizar para pagar o quesito dependência? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos lá? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito dos assuntos que nós tratamos aqui. Meu nome é Jennifer e hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento que Cristo tem ministrado ao meu coração através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Quando nós falamos de dependência, o que vem à sua mente? Qual o seu conceito de dependência? Qual o meu conceito de dependência? Muitas vezes nós julgamos que estamos sendo dependentes, que estamos na dependência de Deus, porque nós dizemos estar na dependência de Deus, nós declaramos estar na dependência de Deus. Mas será mesmo que nós estamos nessa dependência? Será que, de alguma forma, eu e você não temos tentado controlar as coisas ao nosso redor? Será que não temos manipulado essa dependência, tentando tomar o controle das situações em nossas vidas? Eu não estou dizendo que você tem que ser omisso ou omissa naquilo que Deus colocou a sua mão para fazer, na sua responsabilidade. Mas quando nós falamos de dependência do Senhor, quando nós falamos de depender do Senhor, vai muito além. Não diz simplesmente respeito ao que eu acho que deve ser feito, e sim ao que Ele quer que seja feito, entende? E Cristo tem queimado muito o meu coração durante esses dias, neste quesito dependência. O quanto custa a dependência? Você já parou para pensar? Qual o preço que pode ser pago pela dependência? Ou por ser dependente? O Espírito Santo tem ministrado muito isso ao meu coração, e eu te convido a refletir isso juntamente comigo, através desse vídeo. Você, olhando para o seu contexto atual, você se vê como realmente alguém dependente do Senhor? Lembrando que eu não estou falando de omissão, eu estou falando de dependência. Quando nós voltamos para a palavra, para a Bíblia, nós vamos compreender o quanto custa a dependência. E sabe o que Jesus tem me ensinado? A dependência custa tudo. Ela custa o seu orgulho, ela custa o seu ego, ela custa a sua autossuficiência, ela vai te custar tudo, ela vai te custar a vida. Até porque, quando nós nos tornamos dependentes, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Quando nós nos tornamos dependentes, nós nos tornamos despenseiros da graça de Deus. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. E diante de tudo isso que eu estou te falando, existe alguém que está sendo ensinado por Deus a ser dependente. Jesus tem me ensinado a ser dependente. Ser dependente é ser dependente da graça. Ou melhor, é viver debaixo da graça e compreender que ela é o suficiente para você sobreviver, para você viver, para você guerrear as suas guerras, para você vencer, cumprir o seu objetivo, a sua missão aqui na Terra. E o contexto de que o Espírito Santo tem retratado de dependência comigo, ele se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, onde diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Entenda que o apóstolo Paulo não está falando do quesito força. O que ele estava dizendo é: quando eu sou dependente, eu sou forte. Quando eu me coloco
na dependência de Deus, então eu sou forte. Porque a graça dele é a minha força. A graça dele é a minha força. E o próprio Deus diz para ele, nesse contexto de crise que ele estava passando, uma crise, eu acredito que espiritual, porque ele diz que estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, por conta de um espinho na carne que ele tinha adquirido. Nesse contexto, o próprio Deus se achega a ele e diz: a minha graça te basta. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nas entrelinhas o que Deus está dizendo é: a minha graça é o suficiente. Porque o meu poder se manifesta, o meu poder se revela quando você se torna dependente. Quando você reconhece o seu lugar de dependente. A dependência, como eu disse para vocês, ela vai nos custar tudo. Ela vai nos custar tudo. E fica a pergunta para mim, para você, nesse dia de hoje. Duas perguntas, na verdade. A primeira delas é: diante de todo esse contexto e da exposição do quanto custa a dependência, você tem sido realmente alguém que depende de Deus? E outro sim, você, a partir de hoje, quer ser dependente de Deus? Ei, 2026 já está batendo a porta e Deus nos chama para sermos dependentes. Deus nos chama para ajustarmos a rota conforme a vontade dele, para largarmos mão da nossa autossuficiência, do nosso achismo, da nossa ansiedade que tenta ditar para Deus o tempo que ele tem que fazer alguma coisa, do nosso medo. Gente, eu moro aqui em condomínio e, infelizmente, querendo ou não, uma hora ou outra tem barulho. Mas enfim, voltando aqui ao nosso vídeo. Abrir mão do nosso medo. Meu Deus, deixa eu voltar. Abrir mão da sua vontade, da minha vontade, para viver a vontade dele. Porque muitas vezes julgamos estar vivendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos nos auto-sabotando, querendo que Deus cumpra a nossa vontade como se fosse a vontade dele. Querendo que Deus faça no nosso tempo como se fosse o tempo dele. E nós muitas vezes acreditamos que o nosso tempo é o tempo de Deus, mesmo depois de tantos nãos ou de tantos sims, mesmo depois de tantas circunstâncias e experiências que talvez possamos ter tido com ele. Ainda Deus nos chama a este lugar de dependência. E aí? Você aceita essa aventura? Vamos de dependência? Vamos de a graça dele é o suficiente neste próximo ano que virá? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E se você sentiu, lembrou de alguém ao assistir esse vídeo, compartilhe também esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, comentar, porque isso ajuda no nosso engajamento e no crescimento deste pequeno projeto do céu, que é esse canal, onde nós estamos compartilhando reflexões da Palavra de Deus e aplicando elas à nossa vida cotidiana. Deus te abençoe. Até mais.